Olá, bem-vindo à segunda aula desse minicurso, aula 2 sobre a transferência. Na aula anterior eu falava que o trabalho analítico sobre o sintoma provoca o fenômeno da transferência. Mas o que é a transferência? A transferência é o motor da psicanálise. Não há psicanálise nem trabalho analítico sem transferência. Por isso eu gosto de dispô-los assim, a psicanálise como sendo suportada, sustentada pela transferência. O trabalho analítico sobre o sintoma faz surgir no analisante sentimentos dirigidos à figura do psicanalista, que compõe a transferência. Mas que sentimentos são esses? São sentimentos de confiança no trabalho do psicanalista, na escuta dele, e também sentimentos de afeição por essa confiança mesmo. O analista causa que o sujeito fale em associação livre sobre o seu sintoma, e isso provoca uma transferência. Mas antes mesmo que a análise comece, primeiros sinais de transferência podem surgir no primeiro contato do candidato analisante com o futuro psicanalista, como, por exemplo, em palestras, em aulas que o analista dê em escola de psicanálise, ou na universidade, se ele for professor universitário, ou então através do primeiro contato por telefone ou por trocas de mensagens no WhatsApp para marcar a primeira sessão de análise. Então, o trabalho da análise à medida que avança faz com que essa transferência se fortaleça. O analista causa que o sujeito dividido pela defesa psíquica avance no seu trabalho de rememoração e de regressão psíquica, mas chega num momento em que essa rememoração, essa regressão leva o sujeito a encontrar lembranças, impressões particularmente desagradáveis, penosas. E isso faz com que surjam outros sentimentos ao lado da transferência. Sentimentos esses que vão trazer obstáculos e dificuldades para o trabalho da análise. E esses sentimentos compõem uma resistência ao trabalho da análise. Até agora eu falava que o trabalho analítico produz uma transferência positiva, mas com o avanço do trabalho surgiu uma resistência. E o que é que compõe essa resistência? São sentimentos também dirigidos à figura do analista, mas são sentimentos negativos. E que sentimentos são esses? São sentimentos hostis e sentimentos de matiz erótico. Sentimentos hostis seriam considerações negativas, na verdade, desconsiderações do analisante em relação ao analista, seja através de um momento da fala de um sonho em análise, seja através de um ato falho, mas que também pode se realizar em parte por uma dificuldade, por exemplo, do analisante em comparecer à sessão, seja se atrasando, seja mesmo se ausentando da sessão, fazendo com que o trabalho de análise ele tem aí uma dificuldade. E os sentimentos de matiz erótico são sentimentos e pensamentos do analisante voltados diretamente à pessoa do psicanalista, interesses na vida pessoal dele, na aparência dele e também em relação à opinião dele a respeito do que ele vem falando em análise, que pode chegar a um ponto que o analisante comece a medir muito o que ele vai falar em análise para não desagradar o psicanalista ou para conquistar o amor dele, o que, se intensifica muito, pode chegar até mesmo a uma servidão na produção das falas em análise em relação ao analista, porque acaba desviando a atenção psíquica do trabalho em relação ao sintoma e da escuta que ele precisa ter em relação
a sua própria fala em análise. Desse modo, a gente vê que o trabalho analítico ele produz uma transferência amistosa, positiva, mas também uma resistência que é também, pelos sentimentos e pensamentos que são dirigidos ao psicanalista, uma transferência, mas uma transferência negativa. Então, desse modo, nós podemos ver que a transferência ela tem duas faces. Ela tem uma face positiva, amistosa, e uma face negativa, que é hostil ou de matiz erótica. Transferência e resistência caminham lado a lado. Não há transferência mesmo em psicanálise sem que surja uma resistência. Ocorre que, no decorrer do trabalho analítico, ora a transferência é mais intensa, ora a resistência toma a dianteira, para depois a transferência voltar a ocupar aí uma prevalência. A transferência positiva seria um impulso no sentido de tratar e na direção da cura do sintoma. E a transferência negativa estaria no sentido de manter o sintoma, né? Uma resistência aí na análise. A transferência, por isso mesmo, principalmente pela sua face negativa, revela mais um elemento muito importante do sintoma e da vida psíquica na neurose. Esse elemento é a sexualidade. E aí chegamos a mais uma noção inicial em psicanálise, que é tema da próxima aula do minicurso. Se você gostou dessa aula, assista também a aula 3 sobre a sexualidade. Um abraço!